Olá pessoal, meu nome é Bianca Oliveira, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e dietas vegetarianas. E a nossa aula de hoje vai falar sobre zinco e como que a gente pode ajustar o zinco, né, as observações que a gente tem que ter a respeito do zinco numa dieta vegetariana. Dentre as funções do zinco, a gente pode destacar a transmissão de impulsos nervosos, regulação do paladar e olfato, e quando a gente vai vendo as funções de nutriente, a gente vai começando a entender o que acontece na falta desse nutriente, certo? Então, se eu tenho falta de zinco e ele atua regulando o meu paladar e olfato, na deficiência de zinco a gente fica sem perceber muito bem o sabor, fica aquele paladar mais distante, você fala assim, nossa, tô comendo direito, não tô sentindo o gosto direito das coisas. Isso pode estar relacionado à deficiência de zinco. Algumas infecções também causam isso e alguns medicamentos. Então, a gente está falando aqui de coisas que são relacionadas ao nutriente, mas que não são exclusivas de, né? Vocês podem verificar aí, tem que investigar aí se você de repente tem essa redução de paladar com o teu nutricionista, se isso pode estar relacionado ao zinco ou alguma infecção ou algum medicamento que você esteja utilizando. Atua também na nossa síntese do DNA, ele participa em mais de 300 enzimas no nosso corpo, influencia muito para o nosso sistema imunológico, nossa produção de células de defesa. Então, falta de zinco vai atrapalhar a nossa imunidade. Tem ação antioxidante, vai atuar na cicatrização, produção de espermatozoides, desenvolvimento fetal, então atenção gestantes, e síntese de hormônios como GH, insulina, testosterona e até hormônios da tireoide. Então, falta de zinco vai influenciar negativamente para o funcionamento da sua tireoide. Quem já tem hipotireoidismo tem que ter cuidado redobrado, e se de repente você não tem isso, pode deixar o teu TSH versus o T4 livre um pouquinho descompensado, dependendo do grau dessa deficiência de zinco. Produção de testosterona também, então para quem treina é bem importante avaliar como está o zinco. E aí, pessoal, eu vou falar à frente aqui em relação a dosagens e tudo mais, mas já no comecinho da aula eu gostaria de destacar, porque tem gente que sai acelerando as coisas, né? A importância de você não se autossuplementar, porque o excesso de zinco também é nocivo. Eu sempre falo aqui nas nossas aulas que a falta de nutriente é muito ruim, mas alguns nutrientes têm o seu excesso ainda pior que sua falta. Então, muito cuidado. Como eu falei, com meus pacientes, a gente faz esse painel micronutricional. A gente vai dosar no sangue todas as vitaminas e minerais importantes à saúde da pessoa, avaliar o que está adequado e o que não está. Eu canso de ver paciente com zinco alto, magnésio alto, por vezes até sem suplemento. Só com alimentação, uma boa absorção que talvez ele tenha. Então, suplementar alguém que já tenha esse nutriente numa quantidade alta no corpo vai colocar ele em risco. E o excesso de zinco, por exemplo, pode te levar a anemia, deficiência de cobre. Então, isso é muito importante de não ser feito. É interessante você avaliar, ver o que você está precisando, trabalhar a dosagem correta. Então, é isso que o profissional que está te acompanhando vai fazer, tá bem? E aí, nas deficiências, a gente já falou, atraso no crescimento, porque ele atua na produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Falta de apetite, queda de cabelo, a falta de zinco também pode influenciar. Então, às vezes eu pego o paciente aqui no consultório, seja na consulta online ou presencial, eu tô com muita queda de cabelo. Aí a gente vai investigar possíveis nutrientes. Ferro, zinco, cobre, B12, isso tudo que pode estar em vitamina A, alteração de hormônios como tireoide ou DHT, a gente tem que achar, né? Eu acho muito interessante a pessoa falar assim, eu vou tomar zinco que é bom pro cabelo, mas se o cabelo tá caindo por falta de zinco, se o teu cabelo não está caindo por falta de zinco, você pode nadar na piscina de zinco, se incubar numa gaiola de zinco, não vai adiantar nada, porque a gente tem que identificar qual o fator causal. Então não adianta você tomar um montão de nutrientes se você não sabe o que você está precisando. Até porque esses que você já compra pronto são doses subótimas. Então é bem importante investigar. A baixa produção de hormônios sexuais, redução do paladar e olfato, e pode levar à deficiência de vitamina A. Principalmente porque nós vegetarianos, nós ingerimos a vitamina A na sua forma inativa, que é o beta-caroteno. Não é inativa, é uma forma que não é vitamina A. Ela é uma forma que vai virar a vitamina A. O beta-caroteno, ele atua como antioxidante. Mas lá nas nossas vias bioquímicas, o corpo converte para a vitamina A. Mas para ele fazer essa conversão depende de um pancadão de fatores. Se tiver hipotireoidismo, essa conversão pode ficar prejudicada do beta-caroteno para a vitamina A. Deficiência de zinco atrapalha a conversão também do beta-caroteno para a vitamina A. Então, às vezes, a pessoa dosa a vitamina A, que faz parte do que eu avalio nos meus pacientes, e ela tá baixa. Mas às vezes, você olha, o zinco tá baixo também.
Então, às vezes é porque ele até come muito alaranjado, verdinho escuro, come bastante beta-caroteno, mas não tá convertendo. Aí eu tenho que, geralmente, eu já suplemento a vitamina A para corrigir logo aquela deficiência, não suplemento beta-caroteno para já subir, né? E corrijo o zinco também. Então, isso é muito importante. Alguns fatores melhoram a absorção do zinco, outros pioram. Os que melhoram, ingerir o zinco junto com alimentos ricos em proteína, como as leguminosas. A vitamina C também melhora a absorção do zinco. Ácidos orgânicos presentes em algumas frutas. Já o que diminui a absorção do zinco, a presença de fitatos. Por isso que a gente fala da importância de colocar as leguminosas de molho. Fitato é uma substância que, na verdade, é um antioxidante que tem até nos alimentos. Então, o fitato não é tão vilão assim. Porém, ele reduz a absorção de alguns minerais. Então, a gente elimina uma boa parte desse fitato fazendo o processo de demolho do grão. Pega o feijão, todas as leguminosas, tá? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, quem veio acompanhando as aulas aqui já sabe o que é leguminosa. Então, pega essas leguminosas, coloca de molho numa bacia com água a temperatura ambiente por no mínimo 12 horas. Você pode deixar até mais. Se você tem muitos gases, você pode chegar a 24 ou até mais horas de molho. Idealmente, trocando essa água a cada 8 horas, não é com a bacia na geladeira. Na geladeira, você adormece o grão e a passagem do fitato para a água fica mais lentificada. Também não precisa colocar vinagre ou limão. É recomendado, por exemplo, se tiver muito calor, e aí para não proliferar de repente bactéria naquela água e deixar ela um pouquinho mais ácida. Só que esse ácido a mais também desacelera um pouco a passagem do fitato. Então é uma faca de dois gumes. Eu geralmente não ponho nenhum ácidozinho na água, não. Deixo só ele fermentando ali. Depois joga aquela água fora, lava bem o grão e cozinha o grão. Pronto, você removeu ali boa parte do fitato. A caseína reduz a absorção do zinco, a caseína está presente no leite. Uso de álcool, suplemento de ferro também pode reduzir a biodisponibilidade, a absorção do zinco. Ferro, zinco e cobre, eles andam muito juntos. Então, se você suplementa muito ferro, você pode baixar seu cobre e seu zinco. Se você suplementa muito zinco, você pode baixar seu cobre e seu ferro. Por várias vias que não cabe aqui. Eu já falei que as nossas aulas aqui são para a população geral, numa linguagem bem simples, o mais simples possível, dentro desse conteúdo que a gente está apresentando. Cobre e cálcio em 600 miligramas de cálcio consegue reduzir 50% a absorção do zinco. Então, se de repente você é uma pessoa que está tomando suplemento de cálcio porque seu médico te passou ou seu nutricionista te passou, se esse cálcio e esse zinco eles não forem quelados, eles não vão poder estar juntos. Se forem quelados, eles podem estar juntos. Então, é importante se avaliar com quem está te acompanhando isso aí por conta dessa interação. Deficiência de proteína também pode levar a baixa de zinco por uma questão da baixa da albumina, que é uma proteína que transporta o zinco. Então, dietas hipoproteicas, que a pessoa come proteína muito abaixo do ideal, aí, pode ter uma queda no zinco. E aí, quando a gente fala de exames, isso aqui, gente, é individual. Eu avalio individualmente o paciente, mas existem alguns pontos de cortes ótimos. Eu já falei que aqui várias vezes que faixa de referência de exame não quer dizer muito. A faixa de referência é assim, ó, vamos lá no zinco. Acima de 70 é nocivo à sua saúde. Abaixo de 70 é nocivo à sua saúde, acima de 120 é nocivo à sua saúde. Algumas faixas de referência vão vir com 140, tá? Como nocivo à saúde. Então, dependendo aí do que vier na tua faixa, é só isso aqui, ó. Abaixo disso é nocivo, acima disso é nocivo. Porém, ela não diz qual a quantidade ideal de zinco que você deveria ter no seu sangue para que as funções dele, as quais nós já vimos nos slides anteriores, se desempenhem da melhor forma possível. Essa faixa não mostra isso. O zinco, idealmente, que fique pelo menos ali em 95, 90, seria um exame ideal. E a gente falando do zinco sérico, mas a gente pode avaliar zinco eritrocitário. Isso aí, seu profissional vai avaliar isso para você. Exames de minerais eritrocitários, muitos planos acabam não cobrindo e é um pouco mais caro. Mas quando você trabalha com ponto de corte ótimo no exame sérico, que é no sangue mesmo, o eritrocitário é dentro da tua hemácia, tá? Quando você trabalha com ponto de corte ótimo no sérico, o eritrocitário passa a não ser tão necessário, porque se você tá com sérico acima do ponto de corte ótimo, você geralmente vai ter o eritrocitário adequado. Coloquei aqui o cobre também. O cobre ele anda juntinho com o zinco, gente. Se o zinco tiver 95, o ideal é que o cobre fique 95, 100 também, mais ou menos aí. Então eu coloquei porque eu geralmente faço essa tríade do meu paciente, zinco, ferro e cobre. Eles andam muito em conjunto. Então, por exemplo, existe anemia por falta de cobre, porque você precisa do cobre para fazer uma via bioquímica do seu ferro. Então, se você tem falta de cobre, você pode ficar anêmico.
Então, olha só que interessante. É muito importante a gente entender que a maioria dos nutrientes, eles atuam em sinergia, eles não são sozinhos, eles não trabalham sozinhos. Para desempenhar algumas funções, eles vão precisar que o outro vá lá, dê a cara e faça alguma coisa antes ou depois dele. Então, é muito importante. Ferro, zinco e cobre é uma tríade muito importante. Então, zinco, na dieta vegetariana, a gente consegue atingir. É um pouquinho mais, o profissional tem que ter mais habilidade ali, a pessoa tem que ser mais habilidade para calcular o cardápio e a pessoa que está fazendo a dieta tem que ser bem disciplinada, mas a gente consegue. E vocês já sabem que eu falo bastante das sementes, as sementes ajudam muito. Recomendações de ingestão para o vegetariano, ela é um pouco maior. A recomendação é que o vegetariano ingira 50% mais do que quem não é vegetariano. Isso aí das nossas DRIs. Eles levam isso em consideração porque a gente ingere muita fibra, a fibra reduz a biodisponibilidade de minerais. Eles consideram também que a gente ingere mais fitato. Por esses fatores, eles acabam recomendando uma ingestão um pouco maior de zinco. Essa UL aí seria a maior dosagem que você poderia ingerir ao dia que não te causaria algum dano à saúde. Porém, isso é muito individual. Já peguei pessoas com zinco alto com uma dose bem mais baixa e pessoas com zinco alto sem suplementar. Então é muito importante que o teu profissional faça teu painel micronutricional no consultório, na tua consulta, para poder avaliar o que tá bom, o que não tá e corrigir o que for necessário. Se ele for suplementar, os pacientes, por exemplo, que eu suplemento, a tríade, eu boto tudo junto para facilitar a vida da pessoa. Não gosto que a pessoa saia com 400 receitas, porque a pessoa às vezes esquece de tomar. Então eu tento colocar tudo no mesmo comprimidinho, peço em cápsula vegetal pra gente que é vegano ou vegetariano. E boto nas formas queladas. Se eu boto zinco quelado, ferro quelado, cobre quelado, eles não vão mais competir entre si. Mas se eu coloco óxido de zinco, igual, por exemplo, tem nesses polivitamínicos de farmácia, aí eles vão competir. Óxido de ferro, pirofosfato de ferro, essas formas de menor biodisponibilidade que tem nos complexos do polivitamínico de A, Z, que aquilo não funciona praticamente para nada, é uma absorção muito pequena, uma dosagem muito subótima. Ali eles competem tudo entre si e você acaba não aproveitando quase nada do que está ali. Lembrando que eu falei que o excesso de zinco é nocivo, o excesso de zinco pode baixar o cobre, que é a hipocropemia, reduzir a tua imunidade. Olha só que interessante, como o nosso corpo é inteligente, né? A falta de zinco atrapalha a tua imunidade, só que o excesso também. O que é essa indução das TREG? As TREG são umas células que tem no nosso trato intestinal que elas suprimem o sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele precisa de um equilíbrio. Ele não pode trabalhar nem abaixo do ideal, afinal você fica suscetível a infecções, mas ele também não pode trabalhar acima do ideal, senão você ataca você mesma. Então, o excesso de zinco, ele vai atuar nessas células TREG aí, fazendo com que elas suprimam o teu sistema imunológico. Aí a tua defesa cai. Então, a falta atrapalha a imunidade e o excesso também. Então, é muito, muito importante você dosar o teu zinco e ver. Já tá 90, 95, legal. Pô, tá 130, 140, de repente você tá suplementando aí demais. Tá de 89 para baixo, tá ruim. Vamos começar a corrigir. Aí a dosagem vai ser individual. Eu avalio muito cada paciente, porque a gente tem que ver o seguinte. Eu tenho pacientes que com 5 miligramas respondem bem, tem gente que chega a precisar de 60, 70 e tem que acompanhar com o médico. Tem alguma outra alteração. Então a gente precisa avaliar individualmente. Eu geralmente começo com doses de medianas a basais, a reavalio de 2 a 3 meses, às vezes até 1, dependendo do grau de deficiência, e depois a gente vai identificar. Se o exame anterior estava X, a dose trabalhada foi essa, e o posterior foi esse. Então, essa dosagem a gente levou a esse resultado. Vamos, a partir daqui, entender o que aconteceu, saber se eu vou manter, se eu vou subir, se eu vou descer. Então, isso é muito importante. O excesso de zinco também reduz o colesterol bom, que é o HDL. O excesso de cobre, que aí a pessoa vai falar, o cobre anda junto, vou sair suplementando, causa dor de cabeça, enjoo, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, pode levar à insuficiência renal, aumento do estresse oxidativo, então o excesso de cobre também é muito ruim. Agora, em relação à dieta, a gente já falou lá como que você aumenta a biodisponibilidade desse zinco. E aí eu trouxe algumas fontes, olha só que interessante, eu falo muito dos alimentos integrais das sementes. Semente aqui de abóbora, ó, com a casquinha tá mais o zinco tá mais na casquinha da semente de abóbora do que especificamente na polpa dela. Então a semente de abóbora tem bastante. Semente de melancia, eu não sei por que as pessoas jogam fora a semente de melancia, gente. Eu como melancia com a semente, comendo a semente junto. Tem a menor necessidade de desfazer aquilo. Mas se você não gosta da crocância da casca
da semente da melancia, você pode separar e fazer ela torradinha na frigideira, igual você torra semente de abóbora. Ou fazer uma farinha de sementes de melancia que você pode usar para receitas. O gergelim também. Aí as oleaginosas, óleo castanha de caju, semente de girassol, as nossas leguminosas como a lentilha, linhaça, aveia, amêndoas, aqui à nossa direita, os alimentos integrais. Então a gente tem um zinco bastante difundido nos alimentos. E aí a gente vai vendo que as sementinhas, gente, são os alimentos que ajudam em tudo. Toda vez que vocês veem que eu mostro tabelinha de alimento, a semente está sempre lá em quase tudo. Então ela ajuda bastante aí a atingir as recomendações, as sementes, tá? E o demolho das leguminosas a gente já falou aqui para deixar de molho. Por que eu botei cereais de 3 a 12 horas? Porque, por exemplo, o arroz, se você deixar o arroz integral de molho por 12 horas, ele fica papa, não dá certo. Então, nutrição também é paladar. Então, a gente tem que levar em consideração as técnicas de gastronomia e culinária. Você não vai deixar um arroz de molho 12 horas para comer purê de arroz depois. E o arroz branco não precisa demolhar, porque o arroz branco não tem fitato, vai ter fitato no arroz integral. Todavia, você demolhar demais, ele vai ficar papa. E apesar do fitato não estar presente no arroz branco, ele também não tem mineral quase nenhum. Então, não vale a pena. Então, vou comer arroz branco porque não tem fitato. Não, mas ele também não tem minerais, porque o mineral fica mais na parte da casquinha do grão. Então, eu geralmente recomendo demolhar mesmo as leguminosas, que é mais fácil e que já ajuda até depois de se economizar gás para cozinhar, os cereais nem tanto. Pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!